Eu falei, Senhor, dá uma direção dentro da palavra de arrebatamento. E aí, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o joio e o trigo. Diz assim em Mateus 13, quem tem sua espada, sua Bíblia no celular, ou ela aí em papel mesmo, a Bíblia mesmo. Abra em Mateus 13, 24, 30. Marca aí para você refletir depois. Mateus 13. Olha como eu estava falando com o Adriano, que o Espírito Santo é tão cuidadoso com a gente, que eu tenho mania às vezes de fazer a meditação e não escrever o versículo, Vanessa, porque a gente confia no data show. Pois o Espírito Santo disse, faça tudo. E está aqui escrito. E não tem data show hoje. Ele é cuidadoso em pequenos detalhes, amados. Em Mateus 13, 24 ao 30, diz assim no 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amados, nesse versículo aqui, fala que o inimigo trabalha às escondidas. Na hora que não estamos vigilantes, muitas vezes dormindo espiritualmente. Temos que ficar vigilantes. Aqui está falando exatamente que o inimigo veio no momento que o dono estava dormindo. Muitas vezes estamos dormindo espiritualmente no nosso lar. Muitas vezes não estamos orando. E queremos bênção e milagre. Muitas vezes não estamos nos ajoelhando para falar com o Senhor. Nós temos 24 horas, mas 10 minutos com o Senhor parece muito. Amados, Deus nos trouxe hoje essa palavra para dar um alerta. Dizendo que temos que estar vigilantes, porque muitas vezes é quando dormimos é que o inimigo trabalha. O ladrão, ele não vem na hora que você está acordado, ele vem quando você está dormindo. E aqui nessa parábola está falando que ele semeou o joio no meio do trigo. Quer dizer, é para confundir mesmo. Eu vou enganar, vai parecer trigo, mas não é trigo. Às vezes dentro da nossa casa tem coisas que parecem trigo, mas é joio. E dentro do nosso coração, olha o que a palavra está dizendo, que o inimigo ele veio e semeou joio. Às vezes a palavra, o bispo dá aqui a palavra para a gente pega essa palavra, ela é trigo. Só que chegando lá fora tem um inimigo que lança o joio. E a gente vai pegando e vai deixando ser plantado. Vigiemos o que é joio e o que é trigo. Vigiemos. Mas aqui na palavra também, diz também que sempre haverá joio junto com o trigo. Qual é a diferença entre o joio e o trigo? O joio é muito rígido e não se curva nunca. Sabe aquelas pessoas orgulhosas que não aceita correção? É joio.
Sil é forte mesmo, porque não é Sil que está falando não, é o Espírito Santo de Deus. Quando você vê uma pessoa que questiona demais, uma pessoa que o tempo todo ela reclama, cuidado, pode ser joio. O trigo, amados, aqui ainda fala mais sobre o joio. O joio, ele fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. Sabe o que significa aqui? Aquelas pessoas que estão apegadas às coisas da terra. Estão apegadas ao dinheiro. Estão apegadas aos familiares que não conseguem. Eu não posso ir hoje evangelizar, não, porque eu não posso deixar fulano, eu não posso ir em tal lugar, não posso ir ali, porque por causa de tal coisa, porque estão apegadas às coisas dessa terra. Ainda não consegui ter uma visão espiritual aberta. Tem pessoas, como o bispo falou aqui, que tem medo de morrer, porque está pegada a essa terra, é joio. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O trigo é aquele estilo que ele se curva, que não tem orgulho. Amados, eu sempre aconselhei o meu filho, e ele sabe disso, ele está ali no cantinho para dizer a vocês se o que a mãe está falando aqui em cima do altar é ou não. Eu sempre ensinei: filho, sua avó, seu pai ou sua mãe, mesmo se tiver errado, não responda. Ora, e Deus vai tocar no nosso coração e nós vamos lá te pedir perdão. Mas não responda. Por quê? Porque, amados, a verdade ela sempre vai aparecer. Ela sempre vai aparecer. Ensine os seus filhos a ser trigo, a se curvar. Mas se às vezes vocês estão errados, amados, mesmo vai chegar um momento que a gente vai ver, não, eu estava errado com meu filho, deixa eu ir lá. O filho, se estiver errado, ele vai voltar até os pais e pedir perdão também. Mas a gente temos que aprender a ser trigo. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil é de colher. Amados, Deus está deixando um recado para essa igreja. Maturidade espiritual. Para de coisas pequenas. Para de dar trabalho. Está na hora de trabalhar. Igreja, está na hora de trabalhar. Parar de dar trabalho. Ei, a palavra do Senhor diz que a seara é branca e está faltando trabalhadores. Mas tem gente que continua querendo ser cuidado. Tem gente que não quis mais sair da meninice, quer continuar na meninice. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, eu não sei mais se eu quero. Toma posição. Trigo, ele tem que estar maduro para ser colhido. Deus vai arrebatar a igreja que estiver madura. Deus quer levar trigo, Ele não quer levar joio. Ele não vai levar joio. Ele diz que o joio Ele vai queimar. Não nos preocupemos de separar o joio e o trigo, pois será Deus que conhece o profundo e a intenção e os corações que fará a separação. Ele está dizendo, igreja, que às vezes nos preocupamos procurando quem é joio e quem é trigo aqui dentro da igreja. A gente não tem que ficar procurando quem é joio e quem é trigo, não. Porque o Senhor conhece o coração. A gente tem que continuar fazendo a obra, semeando, plantando, colhendo, buscando almas, dizendo: venha, venha. Porque quem vai fazer a colheita é o Senhor. E naquele dia Ele fará o feixe de joio e de trigo. O joio queima e o trigo venha para o meu celeiro. Examinai o homem a si mesmo, diz a palavra. O fim do joio é triste, será queimado, e o fim do trigo será alegria, pois fará parte do celeiro do Senhor. Amados, tem mais um versículo que fala sobre o trigo e o joio. Está em Jó. Abram aí, Jó 12, 24.
Jó 12, 24. E diz assim: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João? É João, perdão, João. Eu tinha colocado só Jô. João 12, 24. Nessa segunda parte, amados, está dizendo o seguinte: mas para sermos trigo com utilidade, precisamos morrer para este mundo. E nesse versículo, o trigo também significa Jesus. Ele veio, foi lançado aqui na terra, ele veio, ele era santo, estava lá no céu, veio até a terra como homem e santo, morreu e frutificou. Assim temos que ser semelhantes a Jesus. Jesus não trabalha com trigo vivo, porque trigo vivo dá muito trabalho, trigo vivo sente muita dor, trigo vivo tem muita sensibilidade desnecessária, é o tempo todo querendo atenção. Trigo vivo se justifica o tempo inteiro, se justificando. Trigo vivo quer reconhecimento. Ah, se não me der um cargo, ah, se não deixar eu falar. Trigo vivo quer recompensa e às vezes em momentos desnecessários e importuno. Trigo vivo, amados, pensa, eu vou dar tanto e será que vou receber quanto? Deus não trabalha com trigo vivo. Se você quer andar com Cristo, morra. Quer ser trigo? Morra. Trigo morto é útil, mas trigo vivo, não. E para cumprir o chamado e frutificar, vai lhe custar tudo. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter pessoas que vão te caluniar, você vai ter ingratidão no meio da caminhada. Mas o trigo vivo não vai suportar, mas o trigo morto, ele vai frutificar. Você vai se sentir às vezes impotente. Amados, quantas vezes nós se sentimos impotentes? Acontece algumas coisas, aí a gente fala assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe exatamente a resposta para a tua pergunta. Deus sabe exatamente a resposta para aquilo que tu não tem. Mas não se esqueça que o quarto homem está na fornalha e nada te atingirá. O fogo não vai te queimar, pois o Todo-Poderoso está com você na caminhada. O trigo vivo não sabe lidar com a rejeição. Quem é você quando a conta está vermelha? Quem é você, amado, quando alguém está enfermo e você ora, canta e você não vê nada naquele momento acontecer? Quem somos nós? E quando a gente faz as coisas que a gente não deveria fazer, mas ainda acha que engana Deus. Lembre-se, trigo vivo, Satanás também está vendo. E ele vai aproveitar para te acusar o tempo inteiro. Se o trigo não morrer, não frutifica. E o inimigo está pegando os trigos vivos e fazendo assim, ó, sacudindo. O trigo morto tem uma visão ampliada. Jesus disse, quem comigo não ajunta,
comigo não ajunta, espalha. Então para de espalhar contenda no meio dos irmãos. Para de espalhar conversa no meio dos irmãos. Ajunta. O Senhor está falando, traga almas para a igreja. Para de brigar com o vizinho, porque talvez é esse que Deus quer te usar para poder ganhar alma. Para de brigar com o irmão de dentro da igreja, virar a carinha e depois está... Deus, não, a palavra de Deus diz que você tem que amar o teu irmão para amar ele. Se tu não ama aquele que tu vê, imagine o que tu não vê. Como tu pode amar a Deus se tu não ama o teu semelhante, o teu próximo? Amados, morra para este mundo. Dentro dessa visão temos que trabalhar em alguns pontos. O número 1, não se preocupa com quem sai, se prepara para receber quem vem. Às vezes estamos preocupados com pessoas que estão saindo da igreja. Amados, aqui a colheita é do Senhor. Nós estamos aqui para plantar, nós estamos aqui cuidando, alimentando, mas se a ovelha está gorda e não quer produzir, a gente vai ter que deixar embora. Oh, mas dói. Mas deixa eu te dizer, é o Senhor que está mandando os joio embora. Vai ficar quem é trigo, porque quem é joio tem que sair. E às vezes a gente está segurando o joio. Não, fica bem. Mas o joio vai ter que sair, porque senão o joio vai começar a sufocar o trigo. Olha o recado de Deus. Se vocês não deixar o Senhor arrancar o joio, vai sufocar o trigo. Porque joio é erva daninha, amados. Eu estou com meu coração disparado por falar isso. Porque é difícil mesmo, às vezes nós somos sentimentais. E não queremos perder as pessoas que amamos. Mas deixa eu te dizer, quem sonda coração é Deus. Quem sabe a intenção é Deus. Pois muitos querem a unção de Paulo, mas não querem os açoites dele. É joio e não é trigo. Pois visão sem ação é ilusão. Visão com ação é inspiração. Às vezes a gente tem visão, mas não tem ação, então é ilusão. Nós precisamos ter visão e ter ação para ser inspiração. Não deixe, o segundo ponto, não deixe que a afinidade sufoque o profético. Não deixe que as amizades tire aquilo que Deus colocou dentro de você. Aquela amizade que por raiva, por alguma coisinha que aconteceu dentro da igreja, vive semeando conversinha. Não deixe que essas amizades tire o profético do tanto que Deus já fez sobre tua vida aqui dentro. Do tanto que Deus já falou com você. Do tanto que Deus já te abençoou. Muitas vezes parecemos como aquele povo de internet que ganha 50 likes, mas no dia que ganha uma crítica, já fica já todo triste. Muitos dentro da igreja, bispo, é como essas pessoas. Você faz um monte de coisa, Deus faz um monte de coisa, Deus vai lá, transforma a vida, Deus vai lá, começa a prosperar, mas no dia que uma coisinha acontece, essa pessoa vira as costas para tudo aquilo que Deus fez. Misericórdia. É joio, não é trigo. Nessa noite eu quero dizer a vocês, amados, que possamos morrer para este mundo e viver para Cristo. Que pedimos dentro do nosso coração, Senhor, aumenta o trigo morto do nosso coração, que possamos ser trigo morto. Senhor, me faça frutificar. Amados, está na hora da gente começar a chorar se não estamos ganhando alma. Amados, nós temos que ter vigilância. Se a gente não está conseguindo ganhar o nosso vizinho, nossa família, se algo não está acontecendo, a gente tem que se preocupar. Eu vejo muitas vezes nós acomodados.
A gente tem se acomodado numa época, num tempo, aonde está na hora da gente fazer com que esse povo entenda quem é Jesus, quem é Deus. Para que esse povo que está com fome e com sede, eles tenham alimento. Mas para ter alimento, nós precisamos ser trigo morto. Porque, amados, muitas vezes, eu já falei isso aqui, não é preciso nem abrir a boca. Só o seu testemunho de vida já vai tocar em muitos. Só o seu testemunho, só o abrir da tua boca, o olhar dos seus olhos, o sorriso nos teus lábios, já vai fazer com que uma alma diga: há algo diferente nessa pessoa. Trigo morto tem serventia no reino. Trigo morto, ele frutifica no reino. Trigo vivo, reclama, murmura. Trigo vivo não se curva. É como o joio, não se curva. O trigo morto, ele vai frutificar. Você vai ver frutos, mais e mais e mais e mais. Para que naquele grande dia do arrebatamento, você possa olhar para Cristo e ter a oportunidade de olhar para o lado e ver as almas aonde você falou do Jesus e elas estão lá pertinho, glorificando o Senhor, amados. Para que no arrebatamento, muitos de nós possam sumir de verdade, não ficar por aí e perguntando: será que já aconteceu o arrebatamento? Será que já aconteceu? Eu não estou vendo algumas pessoas. Oremos. Oremos. Eu gostaria de pedir o ministério de louvor que viesse aqui para fazer um pedacinho do Jeová Jireh. Porque você não vai se queimar quando entrar na fornalha. Porque o quarto homem está lá com você. E o Deus provedor, Ele sempre vai prover para o trigo morto. O trigo morto prosperará, frutificará. Amados, vamos nos colocar um pouquinho de pé. Que possamos refletir sobre o nosso coração. O joio e o trigo. Está na hora de arrancar os joios daí, ó. Na parábola está falando que o dono da terra ali é o Senhor. Mas e o dono do seu coração é o Senhor? Se Ele for o dono do seu coração, está na hora de você falar para Jesus, falar para Deus: Deus, arranca o joio do meu coração. Arranca aquilo que tem sufocado a tua palavra. Arranca aquilo que está sufocando o trigo. Está na hora de falar com o Senhor. Nós temos deixado o joio crescer no nosso coração. E ele enraiza. E ele te faz confundir o que é joio, o que é trigo. Ele faz exatamente você confundir para que você se engane. Mas o enganador é o inimigo. O nosso Deus não é um Deus que engana. Ele é um Deus verdadeiro, um Deus justo e fiel. Finalizando, eu vou deixar aqui essa frase: morra para este mundo, para ter uma vida plena com Jesus. Pois a visão sem ação é ilusão, mas a visão mais ação é inspiração.